Quem não tem aquela amiga, aquele amigo que tem facilidade para fazer com que as coisas, frequentemente, as suas escolhas, ficam erradas? O famoso dedo podre. De acordo com a opinião popular, pessoas chamadas de dedo podre são aquelas que têm facilidade para encontrar parceiros que não se valorizam e, consequentemente, abandonam a relação após um certo tempo. E não existe só para relacionamento não, viu, gente? É por conta disso que nós estamos aqui para conversar com a Rejane com esse tema tão interessante. Oi, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia, você que está nos assistindo. Vamos lá conversar sobre essa história de dedo podre. O que será que é isso? Então, vamos ver. Muitas pessoas queixam de má sorte na vida, né? Isso mesmo, ou elas têm uma tendência de fazer escolhas erradas? Se existe sorte, existe má sorte, existe azar. Como é que é isso? Olha, a gente da psicologia não leva muito para esse acaso, não. Sorte, azar. A gente leva mais para a esfera da neurose. E a neurose tem uma citação muito interessante de uma psicanalista chamada Luciane Godoy. Ela fala: neurose é quando a pessoa procura alguma coisa que não está em lugar nenhum. E ela fica lá. Ela persevera no mesmo perfil. A cada situação, ela acha que ela vai para um novo contexto, mas, na verdade, ela se mantém no mesmo perfil de escolha. E, muitas vezes, ela não tem dimensão do porquê que ela faz aquilo. E aí ela acha que a vida destinou ela a uma manutenção de um sofrimento. Não adianta. O amor não é para mim, ou a felicidade não é para mim, o sucesso não é para mim. E ela não percebe que é a conduta dela, é a atitude dela, é essa repetição do comportamento dela que faz com que ela tenha ali sempre consequências muito parecidas na sua vida. Você está dizendo que a pessoa procura coisas que não existem, ou seja, vive no mundo paralelo? Não, ela insiste em algo que ela quer, que ela acha que ela quer, mas na verdade ela não se locomove, ela não toma atitudes que vão realmente estar alinhadas com o que ela quer. Então, na verdade, ela idealiza alguma coisa, mas as atitudes dela não vão de encontro com aquilo. Então, ela está procurando aquilo, fazendo um movimento muito distante de encontrar. E aí, ela realmente não vai achar, porque ela idealiza alguma coisa, mas a conduta dela é outra. Vou dar um exemplo, talvez, para ficar mais fácil. Vamos pegar algo que não é tão raro assim. Uma pessoa que, eu quero uma mulher se queixando, eu quero um homem bom para casar, cadê o homem bom para casar, cadê, né? E ela idealiza aquilo ali. Mas lá no fundo, ela não percebe que, por exemplo, ela é tão desencontrada consigo mesma que ela aceita qualquer coisa que vier. Ela se entrega de imediato em um relacionamento que nem tem ainda uma situação, né, de entregar amorosamente. Ela vai com muita sede ao pote. Ela se cega, ela não consegue nem enxergar aquela pessoa com o olhar que deveria. E ainda assim, ela se entrega demasiadamente. Então, como é que ela vai encontrar alguém que seja bacana para ela se lá no fundo ela procura mal, se ela se entrega antes da hora, se ela vai com muita sede ao pote e ainda tem situações dela nem saber se de fato aquela pessoa tem os atributos que ela quer, que ela deseja. Então, para começar, ela tem que arrumar a casa. Sem sombra de dúvida. Primeira coisa, a pessoa tem que descobrir o que está levando ela a ter aquelas escolhas. E aí a gente está falando de situações muito complexas e de várias possibilidades. Então, vamos pegar aqui algumas situações. Tem casos que são mais óbvios, do tipo, eu tenho preferência para procurar pessoas que eu tenho uma certa familiaridade. É ruim, mas eu conheço. Sabe aquela história? Tudo que é novo causa medo? Então é como se fosse assim, é um perfil que não me agrada muito, mas é um território conhecido, então eu vou insistir naquele território.
Então, tem situações que são assim. Estou falando várias possibilidades para quem está nos assistindo poder refletir um pouquinho se acontece comigo e se pode ser justificado por qual linha, né, de raciocínio. Uma outra possibilidade, existem pessoas, e aí que lá na sua formação da sua subjetividade, infância, adolescência, elas criaram uma autopercepção de desvalia. Porque talvez não foram devidamente assistidas, amadas, não teve ali um apego muito forte. Então, elas criam uma autocrença lá no fundo que esse é o lugar subjetivo delas, o lugar de não ser muito amada, de ser mais negligenciada ou mesmo até o lugar de sofrer. E sem perceber, ela acaba fazendo escolhas de pessoas, de contextos, de trabalho que trazem para ela uma sensação ali de uma posição subjetiva de inferioridade, de sofrimento, de dependência do outro. Existem outras... Então, tá vendo que cada história é uma possibilidade? Existem outras pessoas que não sabem o que quer. Elas estão tão desalinhadas com a própria essência, com a própria identidade, que elas vão, e qualquer um que passar e der um mínimo de atenção, e essas pessoas têm uma tendência a ter uma carência gigantesca e achar que é lá no outro que vai vir esse meu preenchimento dessa minha carência, então projeta no outro uma expectativa tão exagerada que não vai funcionar e o outro vai ter que ser capaz de trazer a felicidade para mim. Não vai dar certo também. Agora, uma outra situação, uma pessoa que se sente assim, como que eu diria? Por que eu acho que eu não mereço essa outra pessoa? Essa pessoa é tão delicada, ele é tão bonzinho, ele é tão... Tô falando no caso da mulher. Ele é uma pessoa, um marido ideal, porque eu tô vendo essa pessoa que seria esse marido ideal. Mas eu vou cortar logo a onda dele. Chegamos num ponto que, mais uma vez, cada história é única e cada motivo para o ser humano pode ser individual. Mas vamos pegar aqui algumas situações. Até Freud falava disso. Freud chamou isso de formação reativa. É assim, antes do outro terminar comigo, eu já termino com ele. Ou eu tenho tanto medo de alguma possibilidade que eu me boicoto. E aí agora eu vou falar uma coisa que pode soar meio estranha, mas não é surreal, é do humano. Muitas pessoas associam amor a sofrer. Muitas pessoas lá no fundo têm um certo medo, inclusive de ser feliz. Mas não é possível, Rejane. Todo mundo que você perguntar, o que você quer? A primeira coisa que a pessoa vai falar é, eu quero ser feliz. Mas não é todo mundo que banca essa felicidade, por N motivos. Pode ser que lá no fundo, se ela se sentir muito feliz na vida, ela vai destoar de um grupo que para ela é muito importante, que de repente é um grupo que não dá conta de ser muito feliz. Ô, Rejane, só interrompendo um pouquinho, o cancioneiro popular não ajuda. Todas as músicas são tanto a sertaneja quanto a popular brasileira, é muito sofrimento. Mas vamos pegar isso então. Que tal a gente enxergar isso como um sintoma? Quase que como uma valorização do nunca alcançar, do sofrer, a sofrência. Não tem ali, a gente leva para o lado cômico da música sertaneja e tal, mas a história é que isso pode ser até mesmo um sintoma social que a gente vê. Será que lá no fundo, essas pessoas querem encarar a possibilidade de um relacionamento pleno? Agora, lembrando, um relacionamento pleno, ele envolve demandas de uma construção que a gente... Tem uma frase que eu falo muito ela, que é, você quer comer omelete, mas você não quer quebrar os ovos. Você quer atingir uma plenitude num relacionamento, mas você não quer ter outras contrapartidas. Você não quer aceitar a incompletude sua e do outro. Achar que o outro, sabe aquele 880? Ou vem preenchendo tudo que eu quero, para mim não serve? Sim. Não vai funcionar nesse formato. Então, essa história de ficar lamentando... Cleide, é muito estranho isso, mas é muito verdadeiro. O ser humano se encontra muito na queixa.
Sabia que a queixa é um aliado social? Sim, com certeza. Faz de conta que eu não te conheça muito. Então, se eu sentar perto de você e começar a me lamentar de alguma coisa, é como se você teria ali uma receptividade para comigo e vice-versa. Então, se a gente não se conhece, a gente está numa fila de banco, numa sala de espera, e você vira para mim e fala assim, nossa, mas hoje está calor, né? Pronto, já me identifiquei. Você é uma pessoa compatível comigo, que também sou de me queixar. Eu falo, é mesmo. Muito esquisito seria se a gente não se conhecesse, você sentasse do meu lado e falasse, nossa, que dia maravilhoso, tá tão lindo. Eu ia olhar pra você e falar, nossa, essa mulher é meio eufórica demais, né? Estranha. Então, o ser humano tem um apego muito grande à queixa. E isso pode gerar aquilo que a gente chama de auto-boicote. Né? Eu quero uma coisa, mas na hora de eu ter atitudes para atingir aquela coisa, eu dou um tiro no meu pé, eu dou uma camuflada, eu dou uma esquivada, porque e se eu me aproximar de uma situação que seja realmente, que atenda ao meu desejo? Ela vai promover em mim outras necessidades e eu não sei como lidar com isso. E olha, o que a gente percebe é que, voltando a falar aí do cancioneiro popular, que isso vende. Vende e rende. Vende muita música, rende muitas conversas em boteca e rende muita bebida. Porque, nossa, agora eu vou chorar minhas pitangas aqui, porque fulano me abandonou. E aquela pessoa se sente até bem. Olha que horror! Mas pode acontecer. E se tem essa repercussão toda, é porque existe uma identidade com isso. Se tem toda uma repercussão social, né, da sofrência, porque existe uma identidade com aquilo. E aí a gente fica pensando, né? As pessoas estão numa ilusão, eu acho. Elas estão fixadas também em algumas idealizações. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero um marido tal, ou eu quero uma namorada tal. E aí idealiza muito e não tem jeito. Quando a gente vai ali para a intimidade, para o convívio próximo, todos nós temos o nosso lado A e o nosso lado B. Não tem jeito. Eu quero que a pessoa seja isso, isso, isso e aquilo. E nem eu sou isso, isso e aquilo comigo mesma. Exatamente. Então, as pessoas têm aí uma ilusão mesmo de que vão encontrar, sabe, que vai ter alguém com um dardo que vai conseguir lançar lá no alvo das minhas demandas. E não vamos, assim, quem preenche mais a própria demanda é a própria pessoa. E o outro vai ser alguém com quem a gente vai compartilhar a vida, mas não vai ser alguém que vai salvar a gente das nossas carências, dos nossos sofrimentos. O caminho não é por aí. Então quer dizer que é aquela coisinha bem simples. Gosta de borboleta? Faz um jardim bem bonito que elas vêm. Exato, bem por aí. E a ideia é... Então, primeiro, se autoconhecer mais, dimensionar o que tem acontecido com a sua repetição. O que faz você se manter nesse caminho de repetição. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem e não é fácil, tá? Não é. E lembrando que não é fácil e não é óbvio, viu, gente? Nós temos motivos conscientes e muitas vezes nós temos motivos inconscientes, que a gente ainda não sabe nem dimensionar direito. Por que é que eu me mantenho? Existem neuroses que propagam, inclusive, de geração por geração. Não é raro a gente ver uma situação, por exemplo, uma filha que viu um pai alcoólatra, por exemplo, e que, de repente, ela escolhe também um parceiro que tem problemas com álcool. Por quê? Então, tem várias possibilidades, mas uma das possibilidades, assim, às vezes a gente fica tão marcado emocionalmente por dores lá na infância, que a gente projeta uma repetição de situação para ver se a gente consegue reescrever essa história numa outra fase da vida. É bem complexo. Que doido! Então, às vezes a gente repete situações. Quanto comportamento que a gente repete sem se dar conta disso? Né? Então, vai repetindo histórias dos nossos antepassados sem dimensionar por que eu estou fazendo. Esse formato é o que cabe para mim? Isso em tudo, viu, gente? Eu estou falando de aspectos negativos, mas vamos imaginar que eu venha de uma família em que meus pais tenham ali um relacionamento muito bom e, de repente, eu carrego para mim a necessidade de encontrar alguém com tamanha cumplicidade. Também tem que tomar cuidado com isso. Cada história é única.
Então, conhecer as suas demandas, dosar a expectativa que você faz em relação ao outro e se preencher mais de si mesmo. Quanto mais a gente se preenche com a gente, quer se autorrealizar, abranger os nossos conhecimentos, nossa espiritualidade, nosso prazer com a vida, a gente tende a dar conta melhor das nossas demandas e dar conta de escolher melhor pessoas que venham estar ao nosso lado. Uma história que eu ouvi recentemente de uma pessoa, um casal, casados há mais de 60 anos, e ela tinha esse complexo de inferioridade o tempo todo e ela era uma escrava desse marido, em todos os sentidos, principalmente emocional. E com 80 anos ela resolveu pedir o divórcio para esse marido e que não aceitou de jeito nenhum. E os amigos, os outros parentes, mas a essa altura do campeonato, você com 80 anos quer se divorciar? Se eu tiver 2 anos de vida, eu quero viver tranquilamente. Para a pessoa chegar nesse ponto, ela fez esse processo todo que você está nos ensinando a fazer essa reflexão? Eu acredito que sim. E nós estamos hoje. Eu sei que a nossa sociedade atual, a gente tem tantos desafios para a gente viver, enfrentar, mas tem algo muito bacana. É uma sociedade hoje mais aberta, de verdade, a enxergar qualquer fase da vida como uma fase para se viver bem. A gente tem que parar com essa ideia de achar que lá na fase do envelhecimento, a vida já deu o que tinha que dar, o restante de vida que tiver não me interessa se eu vou ser feliz ou não. Nada disso. Fala, tanto faz, né? Tanto faz. A gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas, pela busca do nosso bem-estar e fazer isso em qualquer fase da vida. Então, dar essa permissão, isso é muito do século XXI. Muitas pessoas lá atrás viveram muito mal em vários relacionamentos, mas era tão provocativo assumir o desejo de sair desse relacionamento que elas teriam que se submeter a qualquer custo. E hoje, claro que uma decisão dessa não é fácil, não pode ser, obviamente, uma decisão leviana, não é isso, mas é a pessoa se autorizar a dimensionar que justamente por ter pouco tempo de vida, aí é que ela tem que buscar viver bem a cada instante. Que legal! Então a gente chama a atenção aí, né, dos nossos telespectadores para fazer essa reflexão, cuidar mais de você, deixar que o universo tome conta disso, né? Como eu disse, das borboletas. Você quer ter um jardim bonito? Você gosta de borboleta? Cultive flores lindas que as borboletas vêm, né, Jane? Maravilha! E se responsabilizar, ao invés de ficar igual na sofrência é feito, se queixando da mesma coisa, achando que automaticamente, na sorte, alguém muito legal virá. Não, tente prestar mais atenção em você, se responsabilize por se preencher mais e por ser mais responsável mesmo em escolher pessoas ou situações ou empregos, trabalhos que sejam ali favoráveis na sua vida. Agora, você falou de um aspecto que está me martelando aqui na cabeça, logo no comecinho da nossa conversa, da pessoa que não teve amor pelo pai, pelo seio familiar. Ela não foi muito elogiada, ela fazia alguma coisa, olha aqui, o que eu fiz de bonito e tal. Não tô vendo nada de bonito assim, não. E a pessoa vai se fechando. Com a mãe também foi assim, a mãe numa loucura de viver a vida dela, viver aquela família grande que tinha que cuidar, várias situações. Essa pessoa, ela tende a fazer escolhas ruins? Tende. O que é muito penoso e a gente fala, puxa, não é justo, né? Mas de fato, existe aí uma aprendizagem. Aquilo que a gente vive, principalmente nessa fase da vida infanto-juvenil, marca muito a nossa subjetividade. Não é que a gente vai ficar refém, não tem como mudar nunca, não. Mas existem marcas que são muito fortes. E aí, tem várias formas de descrever isso pelas teorias, mas a teoria cognitiva comportamental fala muito de crença central. É a crença ali mais primária que a pessoa tem sobre ela. E de repente ela pode acreditar que se ela não fizer
aquilo que o outro quer, ela nunca vai ser amada, nunca vai ser aceita, ou pode ser que lá no fundo ela acha que ela não mereça, ela não veio para esse mundo, para essa vida, para ir para um lugar de uma grande realização. Ela fica marcada ali no sentimento de inferioridade. Existem outros autores, como Lacan, por exemplo, ele chama isso de significante primário. Foi projetado naquela pessoa algo, vamos imaginar, você nasceu para ser assim, nesse formato, é aqui. Ultrapassar isso é ousado demais. Então, na hora que ela se aproxima de uma possibilidade de ultrapassar isso, ela estranha tanto que ela tende a recuar. Lembra daquela pergunta assim, né? Você quer o que deseja? Porque às vezes você deseja alguma coisa, mas na hora que você se aproxima disso, você pode muitas vezes quebrar um pacto que você acha que... Vamos imaginar, vou trazer isso para uma realidade mais concreta. Faz de conta que foi projetado em mim que eu teria que ser uma pessoa muito, muito simples, tá? Não ouse ou ganhar muito dinheiro, não ouse saber, ficar com tanto conhecimento, porque aqui a nossa família, nós somos simples, mas aquela simplicidade mesmo de limitação. E de repente eu percebo que, nossa, eu tenho prazer em aprender mais, nossa, eu dou conta de ganhar mais dinheiro do que aquele meu grupo familiar e tal. E aí a vida vai me conduzindo a situações que eu possa ultrapassar essa simplicidade. Se eu não tomar cuidado, isso é tão assustador para mim, tão assustador, que eu não dou conta de bancar isso, mesmo que eu deseje, mas eu estou criando um impacto. A gente fala assim, aquilo que sai do pacto inconsciente causa impacto. E nem todo mundo dá conta de suportar isso. Por isso que tem muitas pessoas que se auto-boicotam. Mas não é possível. Você quer ser feliz na hora que você encontrou alguém legal para você ser feliz? Nossa, mas aí eu sou aquela que vou para um território que eu desconheço, porque é na infelicidade que eu me identifico. Ai. Que coisa. Não, e vai também que a pessoa fala assim, olha, eu acho que essa pessoa é muito legal, mas eu sou tão bruta, eu não sou carinhosa, essa pessoa não vai gostar de mim porque eu sou muito grossa, porque todo mundo já falou que ela é bruta, que ela é grossa. E ela não era assim, ela ficou assim. E ela nem acredita que uma outra pessoa está amando ela do jeito que ela é. Não acredita, não. Ela não acredita. Ela fala assim, sei não, vai acabar. Qualquer hora ele vai me largar. Então, quer saber? Eu já largo essa possibilidade porque eu não quero passar pelo processo. De repente, ele vai me conhecer ali, de fato, na intimidade como eu sou, e ele vai me largar. Então, eu já não faço isso, não. Eu já descarto aquela possibilidade e aí eu fico nesse ciclo de ficar me aproximando de pessoas e eu já ou me esquivo ou já, para nem precisar desse movimento todo, me aproximo das pessoas que são erradas, porque aí já vai dar nessa engrenagem mesmo, né? De não dar certo, não nasci para ser feliz. E tem um ditado que diz assim, enquanto não vem o homem certo, eu vou ficando com o errado mesmo. Eu falei, gente, não é assim que funciona, não. E cadê tá vendo? Cadê esse auto-amor? Cadê esse autorrespeito? Cadê a validação de si mesmo, né? Assim, não tô nem aí, eu vou ali aceitando qualquer migalha. Tem muitas pessoas que aceitam migalhas. Por quê? Porque prefere estar ali aceitando migalha do que se responsabilizar pelas possibilidades de se fartar afetivamente na vida. Nossa, que coisa bonita. Se fartar, que legal. Agora, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, que está muito legal, mas eu queria saber uma dica que você daria para uma mãe que está percebendo que a sua filha ou seu filho está entrando nessa coisa de auto-sabotar. Muito legal. Primeira coisa, não é ir se aproximando pela cobrança. Se você for pela cobrança, porque, gente, neurose é um comportamento que se repete e muitas vezes cegamente. A pessoa não sabe que está fazendo aquilo. Então, se você que já viveu mais, tem mais experiência, está vendo que aquilo ali não vai ser legal, ao invés de chegar cobrando, olha, você não percebe que tarará, tarará. Muitas vezes essa confrontação, ela não é eficaz, mas sim se aproximar acolhendo. Acolha. Revele ali para os seus filhos, pode ser, sei lá, netos, sobrinhos, né?
revele para aquela pessoa as potências que ela tem. E não adianta falar de potência que não existe, não adianta chegar e falar para uma pessoa baixinha que ela é alta, não. Tem que falar as potências reais, verdadeiras. Encha ali aquela pessoa de mais autoestima e mostre para ela que é possível, sim, ela levar a vida dela se propiciando escolhas melhores para ela. Mas cuidado com a confrontação, é muito mais uma acolhida. Quase que você vai ali seduzindo a pessoa a enxergar tudo aquilo no seu ponto de vista. Não é fácil de fazer, mas não adianta vir de uma forma muito confrontativa, porque a pessoa, além de cega, ela vai começar a ficar surda, porque ela não quer nem ver e nem ouvir a realidade. Então a gente tem que ir com calma. Mas não pode também se omitir, né? É isso aí. Cuide dos seus filhos. Rejane, muito obrigada por você ter participado conosco, sempre muito brilhante. Bênçãos do Pai Eterno para você e uma semana bem abençoada. Amém. Bênçãos para todos nós. Uma excelente semana.